Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Forex Raiz. Bora lá para uma coisa diferente hoje. Eu resolvi gravar algumas aulas acerca de análise técnica, desde o início até a forma como eu efetivamente opero, né? Vocês veem aí direto no canal as minhas operações diárias, né? Que eu vou mostrando. E aí eu achei melhor gravar aulas sobre a análise técnica para justamente chegar até o ponto da minha operação. Então, assim, essas aulas aqui, o foco para as pessoas que são iniciantes, tanto na Bolsa de Valores aqui do Brasil, né? Análise técnica você pode utilizar para analisar gráficos de ações, como da Petro, ou no caso do Forex, que eu gosto de operar lá o EURUSD, ou qualquer outro par de moeda, tá? E também serve mini índice, mini dólar, tudo que estiver sendo negociado na bolsa, em termos de gráfico, onde você pode analisar um gráfico, a análise técnica ela serve justamente para isso, tá? E mais uma vez, o foco aqui é para iniciante. E a minha ideia aqui é ir direto ao ponto, sem tanta enrolação. Vocês vão ver que vão ser vídeos mais curtos, justamente para pegar o pessoal aí que é iniciante. Para você que já tem um pouco mais de experiência, de repente é uma forma de você reciclar aí conhecimento, teorias e tudo mais. Então, o que a gente vai ver, né, nesses primeiros vídeos, né? Eu dividi em vídeos pequenos, então vai ter um vídeo para tendência de alta, um para baixa e para lateral, né, lateralização. Que a ideia é fazer vídeos bem curtos mesmo para não ficar tão maçante. Então, dando início aí à aula, eu vou falar um pouquinho sobre a tendência de alta. O que vem ser a tendência de alta, né? Então, eu estou exemplificando aqui essas setas verde e vermelho para dar o sentido de tendência de alta na verde, tendência de baixo na vermelha. Então, vamos supor que aqui fossem candles, né? Fazendo uma perna de alta. Teve um pullback, que a gente chama que é um recuo, que é essa perninha aqui vermelha. A partir do momento que os candles eles continuam subindo e rompem a máxima desse topo, né, desse primeiro topo, a partir do momento que ele rompe, eu posso falar que a gente teve aqui a marcação de um pivô de alta, tá? A mesma coisa vai acontecer se eu tiver novamente um pullback e um novo rompimento do topo. Então, nesse momento, eu tenho topos maiores que o topo anterior, assim como eu tenho fundos maiores que o fundo anterior. Então, nessa representação do gráfico aqui, eu tenho uma tendência de alta, porque eu tenho um zigue-zague sentido alta, tá? Então, como eu falei, ó, topos maiores que os topos anteriores, assim como fundos maiores que os fundos anteriores. Olhando dessa forma, a gente está com uma tendência de alta, ok? Aí só para a gente resumir um pouquinho aqui o que seria a tendência de alta, então são caracterizados por topos e fundos maiores, tá? Nesse tipo de trade, a gente prioriza sempre compra, somente para você que é iniciante, tá? Quando você identifica a tendência de alta, dê prioridade para trades de compra, tá? Até porque, como você vai ver aqui depois no gráfico, geralmente esses pullbacks você pode fazer venda, mas é uma perna tão curta que talvez o risco-retorno ele não compense. E para você que é iniciante, tenha isso em mente, tá? Se você identificou a tendência de alta, priorize as compras e tenha um pouquinho, tente controlar a sua ansiedade para o trade. Tem muitos trades que ficam cercando o preço, então o cara vende, o cara compra, mesmo numa tendência de alta ele está vendendo. Calma, segura aí um pouco a ansiedade, segura um pouco o botão da venda e priorize sempre as compras, tá? Uma outra forma da gente identificar a tendência de alta é colocar no gráfico médias móveis. Então, por exemplo, se eu tivesse uma média móvel aqui, provavelmente ela estaria segurando aqui, né, esses retornos, né, essas pernas de baixa teriam uma média móvel meio que segurando o preço. Então é uma outra forma da gente identificar em que momento o gráfico está, em qual tendência através das médias móveis. Assim também como quando você traça uma LTA, né, que é você juntando os fundos, né, através de uma linha reta, você também consegue identificar a tendência. Então, as LTAs, no caso de uma tendência de alta, ou canais, né, de alta que você também traça. Tem outros desenhos mais para frente a gente vai ver. Mas a tendência de alta geralmente é caracterizada por isso, né, por esses pontos que eu fui falando.
Aí, ó, pegando aqui um exemplo no gráfico, tá? Então eu peguei o gráfico do GBP USD, gráfico de 1 hora ou 60 minutos. E aí, como eu falei, vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho uma média móvel de 26 períodos, tá? Mais pra frente eu explico o porquê da 26, né? Mas poderia ser, por exemplo, a média móvel de 21, né? Se você for ver 21 para 26, é pouquinho a diferença, né? Mas nesse caso aqui é uma média móvel de 26. E você vê, ó, que toda vez que o preço rompe a média móvel para cima, ele retorna na média, meio que a média expulsa ela para cima e assim vai indo. Então você vê que nunca tem um rompimento da média. Ou muitas vezes, quando tem um rompimento, que aqui foi mínimo, mas houve um rompimento, o preço volta a subir acima da média. Então nós estamos numa tendência de alta, tá? Usando o mesmo gráfico agora, com aquelas setinhas que eu montei de pernas, né? Então, ó, temos uma perna de alta, perna de baixa, nova perna de alta. Olhando só essas primeiras pernas aqui, esse primeiro zigue-zague. Basicamente, a gente não tem aqui a informação de qual é esse topo, né? Qual é o valor desse topo e desse. Mas olhando a olho nu, não houve o rompimento do topo, concordam? Então, assim, nós estamos numa tendência de alta, está no início da tendência de alta, mas não houve ainda o rompimento do topo anterior. O que poderia acontecer? Ele romper a média para baixo e fazer um zigue-zague de baixa, porque não houve ainda o rompimento desse topo. A partir do momento que ele rompe nesse caso agora foram os dois topos anteriores, eu posso dizer que estamos efetivamente numa tendência de alta. E aí você pode ver, ó, perna de alta, recuo, perna de alta, recuo, perna de alta. Se a gente for ver aqui pelas pernadas que houve de alta, as pernas elas são maiores do que as pernas de recuo. Por isso que eu falo, para o iniciante, ele focar só na compra quando ele identifica uma tendência de alta. Porque muitas vezes o risco retorno, tá vendo aqui, ó, ele não compensa. Compensa você aguardar a possibilidade de fazer uma compra e fazer um trade com maior quantidade de pontos, tá? Então, pessoal, sendo bem direto ao ponto sobre o que é uma tendência de alta, até para que o vídeo não fique muito longo, né? Então a gente terminou esse primeiro vídeo explicando exatamente como que é e como funciona uma tendência de alta, como faz para que você identifique essa tendência, ok? Então, bora para o próximo vídeo.